Fala galera, aqui é o Caio Comparim e hoje no Tesouros da Transformação eu vou compartilhar com você a minha experiência em fazer uma dieta amazônica. Sim, uma dieta da floresta que eu fiz no Peru em 2018 e algumas pessoas me pediram e na real eu nunca compartilhei muito essa experiência, alguns detalhes com um outro amigo. Então, hoje eu vou detalhar como foi a minha experiência fazendo uma dieta amazônica na Amazônia peruana com um curandeiro. Cara, uma experiência bem interessante. Então, confere aí. Então foi o seguinte, a minha experiência foi, cara, foi muito aprendizado. Teve pontos incríveis até os seus perrengues. Então, fica comigo que eu vou te dar detalhes que você vai entender melhor para você pensar duas vezes se isso é para você e até mesmo de ver como é importante você saber se você está tomando uma boa decisão. Então, fica aí e eu vou te contar. Ó, a dieta amazônica ela começou antes de viajar, então antes de ir para o Peru, eu já tive que eliminar a carne, eu já não estava comendo carne na época, bebida alcoólica, então assim, já algumas semanas, um mês já antes, eles pediram para entrar nesse processo. Chegando no Peru, vou para Lima, depois Tarapoto, que é uma cidade já ali encostada ali na Amazônia peruana. E nessa cidade a gente chegou, no dia seguinte nós fomos encontrar um xamã e ele levou a gente perto de um rio. A gente foi fazer uma limpeza, então assim, pra gente ir fazer a dieta, pra gente ir pro lugar que a gente tinha que ir, né? Primeiro a gente fez uma limpeza com esse cara e foi assim, um negócio muito diferente, foi bem interessante. Ele primeiro deu um banho de uma águas floridas, assim dizer. Depois colocou também tabaco, fez um mix de coisas e foi dando banho, fazendo lá uns cocar, uns cantos. E depois enterrou, a gente estava num grupo, né? Enterrou cada um, deixando a cabeça só a cabeça para fora. Então era um momento assim pra você deixar todas as coisas ali e depois a gente se banhava no rio. E foi um processo muito intenso, muito interessante. No dia seguinte, nós fomos para uma vilinha, 1 hora de Tarapoto, e de lá nós pegamos um barco e fomos 30 minutos de barco até chegar no local. Já era floresta ali, tudo naquela coisa densa da floresta. E chegamos e conhecemos lá o curandeiro que ia fazer, né, ia prescrever a nossa dieta, porque é algo pessoal para cada um. Então, como que foi? No primeiro dia, nessa chegada, a gente comeu e eu tava com fome, mas eu não queria comer porque eu sabia que o primeiro dia a gente ia ter uma cerimônia de ayahuasca. Então foi aquela coisa que normalmente eu nunca como e aí no final eu acabei comendo. E eu vou explicar depois o resultado disso. E o que aconteceu? A gente se preparou, conheceu o lugar. Era, cara, no meio da floresta mesmo, um negócio bem assim rústico. Ao mesmo tempo cada um tinha seu quarto, então tinha um leve conforto que foi legal. E a gente foi para a cerimônia à noite. Era um lugarzinho pequeno. A gente entrou, era uma casinha pequena assim, que era o lugar das cerimônias que ele fazia. A gente estava em 4, 5 pessoas. Então estava o curandeiro e o filho dele, que é o assistente dele. Então a gente entrou no lugar, ele era fechado, ele só tinha uma porta para entrar e era todo fechado e tinha uma vela acesa para a gente enxergar. Então cada um sentou num canto do local e aí quando ele passou, fez lá uma cerimoniazinha lá, umas rezas assim, e cada um tomou a sua dose assim do chá sagrado da medicina da floresta. Só que eu nunca tinha tomado uma dose tão grande assim.
Então eu lembro que foi assim uma coisa muito forte. E depois que cada um tomou a dose, ele apagou a vela e aí ficou o lugar ficou escuro total, blackout mesmo. E ele começou a cantar os Ícaros peruanos, né? Que, cara, não sei se você já ouviu ou não. Então, assim, é uma coisa muito incrível, assim, né? Depois coloca Ícaros peruanos, é bem interessante. E ele ficava fumando tabaco. Então, a única coisa que quando eu abri o olho eu enxergava era a luzinha ali na brasa ali, sabe? Então, foi isso e foi, assim, uma experiência muito interessante e ao mesmo tempo foi muito forte, e ela acabou assim em 4 horas e ao mesmo tempo eu estava assim na força muito ainda, e nisso ele encerrou e cada um foi pro seu quarto. Eu ainda estava sentindo muito ainda, né, na força. Eu fui pro meu quarto, eu dormi, fui dormir e assim foi um momento ali de limpeza, que eu fiz uma limpeza no meu quarto ali, na escuridão. Mas beleza, foi uma experiência, foi legal, foi bom. E no dia seguinte ele decidiu qual que era a planta de cada um. E assim, ele teve uma conversa com cada um. Então pra mim, na época, eu tinha pedido que eu queria ter uma conexão maior com a minha intuição. E aí com isso, e com a questão do primeiro dia lá da cerimônia da ayahuasca, ele escolheu uma planta pra mim. Então essa planta eu não lembro o nome agora, mas era uma planta que tinha uma flor roxa e branca, um mesclado assim, bem bonito. E ele fazia um preparado do caule dessa planta e das folhas, né, meio macerado, e deixava na água de um dia para o outro. Então a partir do dia seguinte, eu já acordei umas 6 da manhã e fui lá e no jejum já tinha lá um copão cheio para tomar desse preparado dessa planta. Então tomei, e como a ideia ali era que todo mundo estivesse estava num coletivo, mas era individual. Então o que é isso? A ideia, a gente não tinha interação entre as pessoas, era uma coisa para cada um viver. Então a nossa orientação era de não conversar com ninguém, de nem trocar olhares, porque era esse processo era um processo muito individual. Então, como que era o processo? Eu tomava de manhã esse preparado, e aí, nossa, a sensação dessa planta no meu corpo é uma sensação muito diferente, assim. Para você entender e imaginar no seu corpo, você entender o que eu sentia também, né? É o seguinte, imagina quando você arrepia. Sabe quando você teve um arrepio forte, que veio aquele arrepiou o corpo inteiro? Imagina isso. Agora imagina você sentir isso um pouco mais forte, sentir essa vibração do arrepio mais intenso, bem mais intenso, só que ele contínuo no seu corpo todo durante 2 horas. Era isso que eu senti. Então assim, tipo, assim, e eu ficava ali nesse processo de perceber meu corpo e anotar, e escrevia, e ficava dando uma meditada, ia esse processo. Às vezes eu saía do meu quarto e aí eu ia andar, tinha uma plantação de cacau no meio da floresta, então eu ficava ali perto dos cacaus, ou até mesmo ia no rio, e aí ficava passando o meu momento ali de reflexão. Às 11 da manhã era quando a gente comia, e a nossa alimentação era regrada, totalmente sem sal, sem tempero, sem nada. Então assim, tinha dia que a gente vinha comida às 11 da manhã e às 4 da tarde. Então vinha ou batata assada, ou banana verde assada, que tinha como se fosse um sabor de batata mesmo, arroz também sem tempero, sem sal, ou mingau com um pauzinho de canela dentro. Era isso. Então esse processo foram durante 6 dias, eu me lembro, né? Então 6 dias nesse processo são, cara, então assim, a minha sensibilidade foi assim apurando de uma maneira, porque a dieta em si ela é restritiva, né? Então foi assim uma
uma percepção assim de sutileza, o sutil foi ficando muito, muito intenso, assim dizer. Então todo dia eu vivenciava esse processo de tomar o chá de manhã, esse preparado de uma planta de manhã, e aí tinha essa alimentação, e aí passeava para a floresta. E a floresta amazônica, pelo menos ali no Peru, onde eu conheci, cara, é muito interessante porque tem uma energia muito densa, assim, sabe? A floresta. E ao mesmo tempo ela é cíclica, tem aquele momento, cara, que tá aquele solzão, aquela tranquilidade, e de repente, fecha e chuva. Então, assim, foi muito interessante. E aí no último dia, eu já tava nesse processo muito sutil, assim, sabe? Muito sutil, escrevendo bastante, tendo muitos insights, pensando muito sobre mim, me conhecendo, sabe? Então foi uma experiência muito incrível, num lugar muito, no meio da floresta. E aí no último dia, aí tinha o encerramento, só que assim, foi assim, um dia a gente ia ficar acho que 7 dias e de repente a gente ficou 6 dias na dieta, a gente mudou. E no último dia de eu tomar o preparado da planta que ele fez um concentrado como se fosse assim, um concentrado 2, 3, 5 vezes mais forte do que eu estava tomando todos os dias. Então assim, era como se fosse o fechamento mesmo. E aí quando eu tomei, cara, aquela sensação, daquela vibração assim, sabe, que eu sentia no meu corpo, ela se multiplicou por 10, a um ponto que chegava a doer. Então, cara, fiquei num momento assim de 2 horas vivendo isso, e foi assim, um puta desafio também. Respirando, passando por isso, assim, foi... Cara, eu sentia o meu chakra aqui da coroa, como se fosse assim, aberto, assim, sei lá, é meio viagem você pensando agora, eu falando, mas era perceptível, eu sentia até latejar, assim, sabe? Então era uma coisa muito, muito intensa e, cara, passei, foi legal, foi uma experiência, né, de aprendizado muito, muito grande. E aí tinha uma cerimônia de ayahuasca pra gente fazer o fechamento, era o fechamento, e depois a gente ia passar alguns dias ali só desfrutando do lugar, da vibe, que foi, sim, muito legal. E eu lembro que a coisa que eu mais fazia também era ficar lavando roupa. Era engraçado, porque, às vezes também eu ficava entediado, eu falei, cara, vou lavar uma roupa. Sei lá, comentário tosco, beleza. Aí, beleza. Cara, nesse dia, não sei o que estava acontecendo. Eu acho que dessa sensibilidade, eu comecei a captar algo que estava algo estranho, entende? Então assim, aquilo que eu tinha, de alguma maneira, pedido, eu comecei a ter a sutileza da minha intuição, tava vendo, tava estranho, não tava tão legal para aquela cerimônia. E aí fui, e foi interessante porque foi todo o processo que aconteceu na primeira, só que a dose foi bem pequena mesmo. E eu lembro que eu tomei, e aí, apagou, desligou, apagou a vela, começou a cantar os ícaros, só que o meu processo dentro da ayahuasca naquele momento foi algo que eu nunca vivi na minha vida, porque foi um pouco pesado, sabe, no sentido de começar a ver umas imagens não legais e assim, é como se eu estivesse prevendo o que ia acontecer em seguida. E o que aconteceu, para ir direto ao ponto e fechar isso, né? Teve uma pessoa que estava no grupo e que ela, não sei se ela realmente não foi honesta ou se teve um despreparo de quem estava organizando. Pode ter sido uma soma de tudo isso, porque ele entrou num processo de surto e aquilo me impactou, porque o que aconteceu? Eu vivi ali meu processo, aí finalizou a cerimônia, fui pro meu quarto, e aí, cara, o quarto do lado era dessa pessoa. E eu fiquei ali, eu tava ali no meu processo, e em momento nenhum, eu tava com um sinal de alerta, alguma coisa que eu percebi. E eu falei, cara, não vou dormir, vou ficar aqui, tá ligado? E aí, o que foi a percepção? Ele começou a
deu uma pirada e aquilo foi... E eu fiquei num alerta. Eu falei, cara, tô no meio da Amazônia, não sei o que eu vou fazer? As pessoas que estavam organizando não estavam se movendo muito. E aí, o que aconteceu? No meio da noite ele começava a sair e aí ficava gritando, chamando a galera e tipo, puta, você imagina, eu tava na puta sensibilidade, num processo meu que tava incrível, né? Então assim, e aí nisso a galera não tava conseguindo conter ou ajudar ele da melhor maneira nesse processo. E cara, teve vários momentos que ele saiu do quarto, ia pedir ajuda, aí o pessoal do staff ia ajudar, só que não tava rolando. E aí teve um momento que ele entrou no meu quarto, tá ligado? E puta, eu pulei da cama, já levei pra galera, tá ligado? Só que assim, quando eu falo isso agora, maravilhoso, susto, só que na época eu tava no momento tava muito sensível, muito sutil, entendeu? Então, e daí teve um momento que o cara, porra, ameaçou se jogar, que a gente tava num platô, num lugar alto, assim, o cara ameaçou se jogar, e aí eu vendo o que está acontecendo, uma pessoa segurando, eu fui lá e ajudei a segurar também, entendeu? E aí isso foi muito ruim para mim, porque é como se de alguma maneira eu tava ali, tipo, totalmente aberto, todas as minhas portas abertas, assim dizer, e tive um contato com um cara que tava numa vibe lá embaixo, entendeu? Tipo, sei lá o que estava acontecendo com ele, né? Então, assim, foi um processo foda, assim, foi um puta aprendizado, né? Foi incrível toda essa vivência. Esse ponto foi realmente foda, né? Porque isso aconteceu durante a madrugada toda e aí, tipo, puta, você fica num alerta, você não tá na sua cidade, você não tá no seu país, né? Apesar que tinha uma galera que era toda brasileira, mas você fica num alerta gigantesco. E nisso, o xamã, cara, chamava lá o xamã, o curandeiro, o cara vinha e ficava rezando, e e eu ouvindo, tá ligado? Então era uma sensação, aí o cara amenizava, acalmava, porra, de repente surtava de novo, gritaria, não sei o que, tá ligado? Então assim, foi uma leve bad vibe ali, nesse momento. E aí o clima do lugar ficou foda, porque não tinha muito o que fazer. Então tava eu, mais duas pessoas, a Lígia tava comigo, que é parça demais. Eu acho que assim, esse momento que eu vivi com ela lá, a gente já tava se relacionando e foi um momento que a gente, porra, se fechou muito, tá ligado? Que você fala de estar junto, assim. Então nosso relacionamento acho que foi muito importante pro nosso relacionamento de alguma maneira, isso também. Então, quando tudo isso começou a acontecer, eu tava preocupado com ela. Falei, cara, imagina, o cara tá surtando, o que vai acontecer? Fui lá, a gente não tava tendo contato, né? Mas já fui lá, fecha seu quarto, toma cuidado. Tipo, você entende? Imagina que, não que, cara, desejo todo o bem do cara, mas como que você vai saber? Então você tem que se prevenir, né? E eu tava com um alerta lá em cima. E aí também tinha um outro cara, super gente boa, que tava lá, tava também todo aflito. E aí no final, no dia seguinte, ele ainda não tava bem. A gente viu que aquilo ia um processo que ia dar muito, muito trabalho. A gente viu que ia ser Cara, a gente não queria estar ali pra ver o que ia rolar, essa é a real. Então a gente decidiu ir embora. E aí a galera deu todo o suporte pra gente ir embora. Só que imagina, eu tava muito sensível. E a ideia era que em 3 dias, eu ficasse 3 dias, depois que você faz toda essa dieta, você ficar 3 dias também quietinho ali no meio da floresta, já numa alimentação normal, só que desse processo de ir voltando, normalizando, entendeu? Então, eu acabei indo embora, porque tava uma vibe muito negativa, muito esquisita, que a gente não queria, mas ao tempo a gente acabou decidindo ir pra cidade. E quando a gente foi pra cidade também foi um pouco desafiador pra mim, porque todo lugar que a gente ia, em alguns lugares eu falei, cara, não consigo ficar aqui, esse lugar não dá. Por quê? Porque eu tava tão sensível que eu conseguia sentir toda a energia do lugar, a energia das pessoas. Era uma meio viagem isso que eu tô te contando, mas é real. Cara, não conseguia, tinha uns lugares que eu falei, não, isso aqui não tem como. Então assim, foi um processo que a Lígia também foi muito foda, assim, de parça mesmo, que a gente vivenciou. Então assim,
Teve uma questão minha também de perceber e falar, caramba, da minha percepção, do meu autocontrole de alguma maneira de viver essas situações, porque eu estava muito sensível, ao mesmo tempo eu também poderia estar nessa sensibilidade, dar uma pirada, mas tipo, tava muito sussa, muito tranquilo, e ela também me passava segurança, a gente foi vivendo isso e desenrolando, né? Então foi isso, cara. Dieta amazônica é uma coisa incrível, é uma experiência de autoconhecimento maravilhosa, só que você tem que realmente ter um cuidado de escolher lugar ou de ver se é realmente isso que você quer, se você está no momento para isso. Conhecer as pessoas que vão organizar o lugar, quem é o cara é um xamã mesmo, sabe? Essas coisas você tem que ter muito cuidado, ser bem, sabe, pesquisar, né? Então eu acho que isso é muito importante, eu acredito que seja uma experiência maravilhosa para muitas pessoas. Para mim teve um porém ali, teve uns perrengues, né? Foi muito aprendizado. Eu depois que a dieta ela é um antes, um durante e um pós. Então o pós eu passei 40 dias também, cara, com várias restrições de alimentação, e foi um processo muito legal que eu vivi, né? Então são esses detalhes sobre a dieta amazônica. Você pode dar uma pesquisada, tem várias no Peru, tem no Brasil também. Então é uma questão de você buscar, ver aquilo que você está buscando. Por exemplo, tinha o cara que estava com a gente, super gente boa, ele não foi para fazer a mesma dieta que a gente. Olha que interessante. E assim, eu tiro o chapéu para ele. Por quê? Porque ele foi para fazer uma limpeza do corpo, do espírito total, assim, mas absurda. Qual que era a dieta dele? Era expurgar algo que ele de repente tinha que estar passando, não sei se era uma questão emocional, se era uma questão física, algo que ele queria limpar mesmo. E aí a dieta dele, ele tomava plantas que faziam ele expurgar. E aí ele começou o primeiro dia com a rainha da expurgação, sei lá, não sei se é essa palavra que estou falando certo, mas é isso. Cara, então o cara passou disso, aí foi tomando outras plantas mais fraquinhas até o último dia e ele tava zero. Só que no primeiro dia, nossa, o cara colocou tudo pra fora, passou 24 horas vomitando pra cima, pra trás, saindo tudo quanto é lado. Então, é uma questão de você ver qual que é a sua disposição, qual que é o seu propósito, o que você está buscando. Acho que tem que ter muito isso. Para mim, que também já tive a oportunidade de organizar muitos cursos e retiros, foi um aprendizado gigante sobre a responsabilidade de você organizar algo, de você levar pessoas. Cara, é muita responsabilidade. Você tem que realmente saber o que você está fazendo. E eu acho que o mais importante, quando você organiza algo, quando você é o líder de alguma coisa, você tem que bater no peito e, cara, chamar para você. Se der alguma coisa, você tem que bater no peito e chamar para você e resolver e fazer isso. Então, assim, acho que de alguma maneira isso aconteceu lá, mas eu acredito que hoje, com essa experiência que eu tenho hoje, do que eu vivi, se eu fosse organizar algo, se eu fosse ajudar, se eu fosse trocar uma ideia com alguém que está organizando coisas, eu trabalharia muito na prevenção, em fazer um cerco, né, de segurança para que todas as pessoas possam realmente viver um retiro, né, um curso, um treinamento, né? E tem um lance muito importante. Seja sincero ao responder questionários. Isso é muito importante. Seja sincero ao responder questionários. Por quê? Porque, cara, tá na cara que isso que aconteceu porque eu acredito que a pessoa deixou de responder algo que é uma questão psicológica, ou de algum tratamento, ou de algum remédio que estava tomando que não pode misturar, ou que não deixou de tomar os remédios que estava tomando. Então, assim, são suposições, não sei dizer, né? Não estou afirmando, mas isso é muito importante para você que de repente vai fazer um treinamento, vai participar de um retiro, o que for. Seja sincero,
ao responder. E é isso, dieta amazônica e tamo junto. Me fala o que você achou, o que você achou dessa experiência, comenta aí, troca uma ideia comigo, me dê sugestões e é isso aí. Valeu, um abraço.